Bem, eu quero dizer da satisfação de receber vocês para recuperar tanta informação importante que eu tive o prazer de vivenciar e ainda hoje, nos meus guardados, ainda restam muitas informações acerca daquele período e de toda uma vida e de toda uma existência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Meu pai e minha mãe construíram toda uma família que foi na região do Vale do Açu. E a partir daí, papai procurou se localizar na Várzea do Açu, face à existência e à afinidade que ele tinha com os carnavais, também com o algodão, que era uma forma de sobrevivência na época. E eles se fixaram, quando casaram, dentro da várzea mesmo, no interior da várzea, e em 1936, papai se transfere para a Pendência, que também faz parte da região do Vale do Açu. E aí nasceram os dois últimos filhos, Salete, que também foi professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como Tereza, a mais velha, foi, Terezinha de Queiroz Aranha, e eu. Nasci em 1943, em Pendências, que na época pertencia ao município de Macau, e onde eu nasci exatamente sendo pendenciense, e eu até posso dizer que também macauense. Eu fiz todo o primário em Pendências. O meu período como aluno do ensino médio até o vestibular, eu fui aluno do Colégio Santo Antônio Marista. Quando eu terminei o Marista, final dos anos 50, início dos anos 60, quem foi nosso paraninfo foi o governador Aloysio Alves. E Aloysio falou, na época, na intenção de montar em Natal um curso de jornalismo, uma faculdade de jornalismo. E isso me chamou a atenção, e apesar de todo o interesse que papai tinha de que nós seguíssemos o curso de medicina, mas aí eu fiquei com aquela antenado naquela informação que eu havia recebido de Aloysio Alves, e quando foi aberta a Faculdade de Jornalismo Liberal de Souza, eu fiz o primeiro vestibular para ela. E passei a compor, a integrar a primeira turma que teve acesso à antiga Faculdade de Jornalismo Liberal de Souza, que depois de mais de uma década, eu já como diretor da faculdade, foi integrada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eram duas únicas que existiam no Brasil como faculdade de jornalismo. Era a Casper Libero de São Paulo e a Faculdade de Jornalismo de Natal. E realmente a aprendizagem foi muito grande, porque foi convidado para dirigir a Faculdade de Jornalismo uma pessoa que já tinha realmente uma formação muito reconhecida no Rio de Janeiro, tinha sido Jornal do Brasil, Luiz Lobo, que dirigiu a faculdade durante um ano e foi quem nos introduziu nas técnicas de comunicação. Passei no concurso e fui chamado para assumir o Banco do Brasil em Caicó, na época em que eu estava terminando a faculdade de jornalismo. Foi no ano de 65. Mas o fato de eu estar terminando um curso que eu tive todo o prazer de cursar e onde eu construí toda uma aprendizagem que realmente jamais poderia deixar, eu resolvi, depois de 9 meses, deixar o Banco do Brasil. Como o banco não tinha permitido que eu viesse para Natal, transferido, eu realmente decidi deixar o Banco do Brasil. Deixei e realmente me encaminhei e ainda hoje devo o que eu soube, o que eu conheci, o que foi possível construir, devo à Faculdade de Jornalismo, tanto aos professores que integravam a faculdade, como também na aprendizagem diária com os colegas que muitos já eram profissionais. Na hora que eu terminei a faculdade, consegui um estágio no Jornal do Brasil com o diretor Luiz Lobo e, num crescendo, eu fui realmente vendo que aquele era o meu caminho, porque logo que eu deixei o Banco do Brasil, que voltei do estágio,
Eu fui convidado pela diretora da faculdade, Dona Ivone Ferreira Barbalho, para compor o corpo do magistério na faculdade. E fui realmente, aí é que eu fui me aprofundando e que fui realmente admitindo seguir em frente, tendo o jornalismo como apoio e como direcionamento maior. Desde 1960 acho 67 eu comecei como. E depois de um determinado tempo, quando Dona Ivone Barbalho deixou a direção da faculdade, depois de 4 anos, os companheiros de magistério me escolheram como diretor da faculdade. Durante 4 anos eu fui diretor da faculdade, designado pelo presidente da Fundação Zé Augusto. Aí, na faculdade, como diretor, eu tive a oportunidade, em 68, fazer um curso de comunicação para toda a América Latina, feito pela Organização das Nações Unidas, no Equador. Saiu uma matéria uma vez sobre Djalma Maranhão, que estava vivendo no exílio. Quando eu saí de Natal, não tive a curiosidade de saber nenhuma informação, de pegar endereço dele, nada. E aí, quando eu cheguei na cidade, em Montevidéu, ao passar por várias ruas no táxi que eu vinha, eu avistei um restaurante chamado Cangaceiro. Eu disse, só pode ser de brasileiro isso, não pode ser de... Certo? Então, aquilo me deu uma curiosidade muito grande e imediatamente, eu deixei as malas no hotel, certo? Deixei tudo no hotel, peguei outro táxi e pedi para me levar ao Cangaceiro, certo? Já eram 6 horas da noite, mais ou menos. E lá, quando eu chego, para surpresa minha, quem me atende, quem me recebe no restaurante é Almina Afonso, que tinha sido ministro, se eu não me engano, ministro do Trabalho do governo João Goulart. E que estava também no exílio, certo? Vivendo lá no Uruguai. Ele tinha o telefone de Djalma, imediatamente ele liga para Djalma. Então fala com Djalma, etc, etc. E depois me passa o telefone. Foi uma emoção tão grande que realmente aquilo me marcou, certo? Tanto que eu escrevi um dos textos que compõem um livro chamado Passagens. Aí eu fui lá no outro dia, na casa dele, e me encontrei com ele. A surpresa foi enorme, porque exatamente na casa dele era uma sala pequena, mas entulhada de jornais brasileiros. Jornais de Natal, jornais do Rio, jornais de São Paulo. Realmente, vamos dizer, eu acho que ele se dedicava ao Brasil através do meio impresso. E aí depois ele me convidou para ir à feira de Tristan Navarra com ele, que é uma feira que existe lá em Montevidéu ainda hoje, muito famosa. As lembranças dele de Natal, a necessidade de saber notícias, a necessidade de saber, por exemplo, me perguntou muito sobre Roberto Furtado, que na época exatamente era nosso líder lá na Assembleia Legislativa. Perguntou muito sobre Carlos Lima, que exatamente foi uma pessoa que foi meu vizinho durante muito tempo, foi meu colega de faculdade de jornalismo. E Carlos Lima também foi companheiro dele e foi preso também, juntamente com ele. Na época em que ele foi preso também, certo? Carlos Lima. E aí ele perguntou muito sobre isso e perguntou muito também sobre Afonso Laurentino Ramos. Afonso, na época, se eu não me engano, era presidente da Associação de Jornais, da imprensa daqui do Rio Grande do Norte. E exatamente ela até mandou um bilhete para Afonso pedindo o negócio da caderneta dele, que realmente. Então, o assunto era mais Natal. Só a satisfação de saber que eu conhecia as pessoas, de quem ele gostava e queria saber notícias, aquelas que eu conhecia também retransmitir para ele. Então, realmente, foi uma grande satisfação. E ainda hoje me marca essa visita que eu fiz a ele. Eu fui deputado na legislatura de 1966 a 1970. 3 foram eleitos pelo MDB. Roberto Furtado, Pedro Lucena e eu.
Então, de 40 deputados, 37 pertenciam à Arena e 3 ao MDB. Ao longo dessa vivência, dessa experiência de trabalho e de vida, eu percebi que não era aquilo que realmente me entusiasmava como pessoa. O meu objetivo era realmente aprofundar todo o meu conhecimento da área de educação, então eu fiz concurso para a universidade. O primeiro concurso feito na UFRN foi em 1970. E eu fiz concurso para uma disciplina que pertencia à Faculdade de Educação, a então Faculdade de Educação. Era uma disciplina que se chamava Técnicas Audiovisuais de Educação. Mas eu só vim assumir a Faculdade de Educação no dia 1º de fevereiro de 71, quando deixei a Assembleia Legislativa, que o mandato terminou no dia 31 de janeiro de 1971. Eu fiquei surpreso um dia, estava em casa, quando recebo um telefonema da secretária do reitor, Dr. Onofre Lopes, que foi quem fundou a universidade e era exatamente o reitor da época, certo? Então, ela me chamou, dizendo que o Dr. Onofre queria falar comigo. Quando eu cheguei para conversar com o Dr. Onofre, ele me mostrou um dossiê, uma pasta, onde existiam muitas, não sei se recorte de jornal, certo? Mas era muito documento e que exatamente me direcionava como subversivo, certo? Aí o doutor Onofre disse o seguinte: olha, realmente eu recebi a recomendação para não contratá-lo por conta do seu envolvimento político, mas uma coisa eu lhe pediria. Primeiro o seguinte, vou lhe dizer que vou contratá-lo, porque quem manda na universidade sou eu. Mas eu gostaria que você não se envolvesse em política, porque isso realmente, se eu estou assumindo essa posição, aí quero realmente que você se direcione sem se envolver com política. Sei que houve isto comigo, sei que nós vivíamos num momento de muito pouca liberdade. Talvez isso é que tenha me conduzido a não querer continuar como deputado estadual, certo? Não renovar uma possível candidatura. E eu devo a doutor Onofre Lopes o fato de toda a abertura que ele teve, de toda a coragem que ele teve para nos contratar como professores da faculdade. Porque, se não fosse o doutor Onofre, eu não teria tido acesso à universidade para compor o magistério da instituição. E não teria feito a carreira no magistério que eu consegui construir na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tive grandes mestres, independente de ser professor. Eram meus colegas, mas com quem eu tive a oportunidade de aprender muito. A professora Maria Isaura Pinheiro, o professor Max Azevedo, a professora Dione Violeta de Medeiros, a professora Marlíria, a professora Neide Varela, uma série de professores, muitos e muitos outros, com quem eu tive realmente toda a capacidade de aprendizagem e de compartilhar saberes. Foi tanta aprendizagem que eu tive no Departamento de Educação que, quando a faculdade entrou para a universidade, a Faculdade de Jornalismo entrou para a universidade, eu continuei como professor de jornalismo, mas o pessoal realmente queria que eu passasse a compor, vamos dizer, deixasse o Departamento de Educação para compor o Departamento de Comunicação Social, mas eu preferi ficar, apesar de não ter tanto conhecimento com o Genibaldo na época, depois é que realmente aprofundou o conhecimento com ele, mas eu acho que pelo fato dele ter como auxiliar uma pessoa que foi meu colega no Departamento de Educação durante muito tempo, inclusive foi meu orientador no mestrado, Paulo de Tarso Corrêa de Mello, então talvez isso tenha levado ao convite que ele me fez para ser pró-reitor de extensão. Porque foi uma oportunidade também muito grande de aprendizagem que eu tive na pró-reitoria de extensão, certo? Aprendi muito, 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 muito mesmo, porque exatamente ali eu não tive apenas a visão
específica de um setor da universidade, como eu tinha do Departamento da Educação, e em determinado momento da antiga Faculdade de Jornalismo, que compunha o então Departamento de Comunicação, certo? Mas é um conhecimento mais amplo, que aí, a partir daí, eu passei a ter contato com todos os setores da universidade. E passei exatamente a compartilhar informações, certo? Conhecimentos, aprendizagem, certo? E isso realmente me enriqueceu. Consequentemente, nos levou a um trabalho que eu realmente também ainda hoje tenho nas minhas memórias, nos meus arquivos, tudo muito bem guardado, porque significou um momento profundamente importante de minha vida. Posso dizer de duas feiras de arte, ciência e tecnologia, 1984 e 1985, certo? A primeira foi a Feira de Arte, Ciência e Tecnologia. Inicialmente, ela foi pensada com Tereza Aranha, que é minha irmã, que já trabalhava, ela fazia parte do projeto Rio Grande do Norte e trabalhava especificamente a área da seca, certo? Com problemática social, política e assim por diante. E aí, a partir deste contato com Tereza, com o TT, que eu chamo TT, exatamente nós pensamos em fazer a primeira feira de arte, ciência e tecnologia, cujo tema principal foi a problemática da seca. Para todo o Nordeste, que a gente convidou pessoas de todo o Nordeste para participar da feira de arte, ciência e tecnologia. E foi a primeira feira que nós desenvolvemos na universidade, com a participação de todos os departamentos e de todos os campi também do interior. Vieram para cá não só trabalhos de caráter científico, mas também vieram grupos artísticos, certo? Vieram grupos de caicó, de currais novos, para apresentar peças aqui durante a feira. E foi um trabalho muito, muito grandioso. Vieram para cá CNPq, instituições financiadoras de pesquisa, certo? E assim por diante. E depois, no segundo ano, em 1985, nós permanecemos no Nordeste, realizando de uma forma mais ampla a Feira de Arte, Ciência e Tecnologia, que o tema central foi a questão nordestina. Muitas figuras importantes, e uma delas, que a gente já tinha trazido para um projeto também desenvolvido pela Pró-Reitoria de Extensão, foi Patativa do Assaré. Foi um espetáculo, um grande espetáculo que ele fez aqui na nossa universidade, dois grandes momentos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da reunião do ensino, da pesquisa e da extensão, certo? Porque exatamente a proporção que a gente apresentava os trabalhos de pesquisa, também os alunos se envolviam com isso para poder ter uma aprendizagem mais aprofundada e, consequentemente, um direcionamento maior acerca do que a universidade realmente era capaz de fazer e estava fazendo. Eu acho que as feiras que deram todo o modelo para que exatamente a Cientec passasse realmente a ter nela um modelo para construir o que foi construído depois. É bom lembrar também, na época da Pró-Reitoria de Extensão, duas grandes coisas que realmente deixaram marca na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ainda hoje, pelo menos uma delas ainda está em pleno funcionamento. Tarcísio Gugel e eu, além de ter sido meu aluno, além de ser, inclusive, até toda a admiração e todo o trabalho que ele fazia já como escritor, a gente convidou Tarcísio para participar conosco, trabalhar conosco na Pró-Reitoria de Extensão. Sob o comando dele, nós realizamos uma programação semanal na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Centro de Convivência, que se chamava Conviver. Este Conviver, inicialmente, tinha uma característica mais de apresentação de grupos musicais, certo? De grupos, porque a universidade realmente sempre teve pessoas que se dedicaram muito à arte. E depois passamos também a apresentar grupos também que tinham feito trabalhos científicos e que era importante que se conhecesse esses trabalhos. E isso realmente deixou uma marca muito grande. E esta marca se consolidou num segundo momento,
com outra atividade, que foi exatamente o que se chamou de Convivarte, que era uma galeria de arte que foi instalada também no Centro de Convivência, conduzida, comandada por Antônio Marques, certo? Professor também da universidade, e ainda hoje a Convivarte está aí, mostrando o seu trabalho, mostrando todo um passado de muita riqueza artística que foi realizado ao longo de todo o período em que ela foi criada, que foi exatamente na época de 83, 84, até hoje, né? Realmente não é fácil ser reitor, não. Mas também foi uma grande aprendizagem que eu tive. Aprendizagem, inclusive, até a partir do momento que eu entrei na universidade, nas lembranças que eu tive do Dr. Onofre, quando ele, com toda a honradez, me nomeou como professor da faculdade, mesmo com toda a determinação que tinha recebido. Então, isso me levou à crença e à certeza de como me conduzir dentro de princípios éticos. E posso acrescentar dizendo o seguinte, que o momento que eu dirigi a universidade não foi um momento fácil. Foi um momento difícil, porque foi um momento de abertura. Eu vivi exatamente o final de um momento, vamos dizer, o final de um momento de muito impedimento à liberdade, para depois um momento de muita abertura, onde os excessos também se faziam sentir. Eu fui reitor da universidade na época em que a universidade, o Conselho Universitário, era constituído por mais de 400 membros. Não era fácil reunir o Conselho Universitário, porque como as pessoas vinham de um período em que a participação era muito limitada, quando foram aprovadas as configurações dos diversos conselhos da universidade, a configuração era essa, de um grande número de pessoas constando aqueles colegiados. E você sabe que quórum, para a gente ter uma reunião de colegiado, tem que ter quórum. E eu praticamente, era dificílimo. A gente começava a reunião e logo depois, quando ia ver o quórum, não tinha quórum. Fui o primeiro reitor nomeado por quórum. Depois veio Itamar Franco, que foi exatamente a melhor época em que nós convivemos com o Ministério da Educação, que teve um ministro extremamente comprometido com a educação, que foi o professor Murilo Ringel. Agora, nós não tivemos só 3 ministros, não, na época. Nós tivemos, se eu não me engano, de 5 a 7 ministros da educação. Você vê como foi difícil a minha época na reitoria, porque a gente realmente tinha acesso a alguns ministros, logo em seguida já era outro e assim por diante. Antigamente, na instituição, existiam as aulas inaugurais, as aulas magnas, etc., mas em determinado momento elas deixaram de existir na universidade. E eu realmente achei que seria importante da gente retomar as aulas inaugurais, certo? Da UFRN. Apesar da universidade, porque antigamente as aulas inaugurais eram aulas anuais. Os cursos eram feitos de primeiro ano, segundo ano e assim por diante. Depois os cursos passaram a ser semestrais. Eu retomei as aulas inaugurais, convidando para a primeira delas Luiz Erundina. No segundo momento, até pelo que ele representava, não apenas para o Nordeste, mas para todo o Brasil, Ariano Suassuna, eu o convidei para ministrar a segunda aula inaugural do nosso período como reitor da universidade. Para dar a última conferência da primeira Feira de Arte, Ciência e Tecnologia, a gente convidou Celso Furtado. Eu posso dizer a vocês que era tanta gente na universidade. Celso ainda vivia na França, vivia no exílio. Eu o convidei, foi outra emoção que eu tive, porque eu, através de Padre João Medeiros, que conseguiu o telefone dele em Paris, com Oswaldo Lamartine, que era muito amigo nosso, e eu liguei para ele. E foi ele que atendeu o telefone. A emoção foi grande, exatamente.
E aí eu convidei e ele se dispôs a vir, certo? E nós tivemos, nesta última conferência da Feira de Acesso e Tecnologia com Celso Furtado, tanta gente como nós tivemos com a aula inaugural com Ariano Suassuna. E eu acho que a vinda de tanto de Celso como a vinda de Ariano Suassuna foram profundamente importantes para a instituição universitária aqui no Rio Grande do Norte. E para o trabalho que foi realizado ao longo de tanto tempo e da construção que a universidade faz ao longo de toda a vida. O que eu poderia dizer é que a universidade hoje é uma grande instituição, um patrimônio do Rio Grande do Norte que jamais deve ser desmerecido. É um patrimônio que a gente tem que ter todo o prazer de preservar a sua memória, de guardar tudo o que é possível guardar de uma história tão bonita construída ao longo de mais de 60 anos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, começando exatamente com o Dr. Onofre Lopes, até hoje, devendo todo esse trabalho a equipes de professores, funcionários, estudantes, sendo dirigida por pessoas, várias pessoas que ao longo de toda a vida se dedicaram à instituição. Eu acho que hoje o reconhecimento da universidade tem que ser unânime do Rio Grande do Norte, certo? A gente tem que reconhecer na universidade todo um trabalho merecidamente feito e que dignifica o estado do Rio Grande do Norte. Isso é de fundamental importância para nós, norte-riograndenses.